Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um encontro e mais uma conversa sobre o Direito Tributário 2. Hoje o tema que nós iremos enfrentar é o tema da legislação tributária. Aqui, a rigor, é quando começa o nosso programa. Nas aulas iniciais nós fizemos uma revisão, fizemos uma abordagem bastante panorâmica do direito tributário, resgatando os principais pontos que são premissas para a boa compreensão do programa do Direito Tributário 2. E aqui nós iniciamos a matéria propriamente dita do Direito Tributário 2, que está disciplinada no livro 2º do CTN e que se inicia, no seu artigo 96. O tema legislação tributária é um tema que vai arrostar tanto as fontes do direito tributário, como também a sua vigência, a sua eficácia, a sua aplicabilidade, a sua interpretação e a sua integração. Nós dividiremos as nossas aulas acompanhando a evolução desse tratamento previsto no CTN, e hoje nós vamos nos ater aos artigos iniciais, do artigo 96 ao artigo 100 do CTN. Inicialmente, as fontes do direito tributário, quais são elas? São várias fontes. A principal fonte é a legislação. Dentro da legislação, nós iremos estudar hoje. Há várias fontes formais do direito tributário. A principal delas, sem dúvida nenhuma, é a Constituição. Depois da Constituição, a principal fonte do direito tributário brasileiro é o CTN, o Código Tributário Nacional, que é a principal norma geral do direito tributário e é a que disciplina os principais ou quase todos os pontos do nosso programa. Além da legislação, doutrina, jurisprudência, usos, costumes, todos são fontes do direito tributário, são muito relevantes no nosso dia a dia. Ao longo do curso, vocês poderão perceber, à medida que estudarem mais e tiverem oportunidade de viver o direito tributário, praticar, se tornar um operador do direito, vão perceber isso de forma cada vez mais nítida. Ao falarmos de fontes do direito tributário, é importante nós nos lembrarmos do princípio da legalidade. Nós vamos falar bastante dele hoje. Ele está previsto na Constituição de 88, mas ele está mais minudentemente disciplinado no artigo 97 do CTN. Nós veremos adiante. O CTN, como nós já destacamos, ele é um édito normativo que se caracteriza por uma infinidade de definições legais de conceitos e classificações legais. Isso porque o CTN ele foi editado na década de 60, quando o direito tributário ainda carecia muito de uma melhor sistematização. Não havia consenso em torno de conceitos elementares da ciência do direito tributário. Então, não havia uma definição, um consenso em torno do conceito sequer de tributo e de vários outros conceitos. E, diante dessa carência, a comissão que preparou o CTN, que foi composta por Gilberto de Ulloa Canto, que foi um tributarista de escola, também por Rubem Gomes de Souza, que era professor da USP, também um tributarista que conquistou um espaço de respeito muito grande na doutrina pátria, que marcaram história, ambos, na evolução do direito tributário brasileiro. Eles trabalharam uma redação na qual eles introduziram uma série de definições legais de conceitos e classificações. Por que razão? Para tornar o direito tributário mais sistematizado, mais uniforme, mais harmônico. E foram muito felizes nessas iniciativas. Nós veremos aí mais adiante. A legislação tributária,
algumas características que chamam a atenção e que nós iremos comentar na sequência. A sua amplitude é um conjunto extremamente vasto, na medida em que a sua definição legal no artigo 196 não traz nenhuma restrição de cunho formal, apenas material. O que isso quer dizer? O CTN diz: a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados, convenções internacionais, decretos, normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a ele pertinentes. Ou seja, não há nenhuma restrição formal, não interessa a hierarquia, não interessa a força normativa. Se há um édito normativo jurídico que discipline matéria tributária, então nós estaremos diante da legislação tributária. Não há nenhuma restrição formal no sentido, né, da classificação da lei como no stricto sensu. O único requisito é ser lei no sentido material, ou seja, ser um ato normativo impessoal, genérico e abstrato. Se for um ato normativo impessoal, genérico e abstrato e dispuser sobre o tributo ou as relações jurídicas a ele atinentes, será a legislação tributária. Então, a restrição que nós temos ela é material, ou seja, em relação à matéria disciplinada pelo édito normativo. Então, nós temos, por consequência de um corte estritamente material, uma primeira característica que é a amplitude. A legislação tributária no Brasil, que vai desde a Constituição até o ato normativo, de maior concretude e menor abstração e menor força normativa, é um conjunto vastíssimo, até mesmo porque nós temos, recorde-se, com a adoção do Estado Federal, no modelo brasileiro, nós temos 3 entes tributantes. Nós temos a União, legislando intensamente, 27 unidades federativas legislando intensamente. Quando eu falo legislando, guardando aderência ao conceito de legislação tributária do Código, são também aqueles atos emanados, abrangem também aqueles atos emanados pelo Poder Executivo. E nós temos aí cerca de quase 5.600 municípios legislando diuturnamente sobre matéria tributária, tanto os poderes legislativos como também os executivos. Então nós temos legislativo e executivo da União, dos estados, Distrito Federal e municípios, disciplinando temas correlatos à exigência de tributos de forma diuturna, intensa. Então nós temos um conjunto vastíssimo. Conhecer, eu diria até mesmo compilar toda a legislação tributária seria um esforço hercúleo, talvez somente atingível por um robô ou certamente com um forte apoio da tecnologia. É um conjunto tão vasto que, se vocês procurarem, tiverem curiosidade, quiserem procurar no Google, há um cidadão brasileiro, né, que gosta, às vezes, de vez por outra, ele provoca imprensa, né? Ele se arvora o título de ter editado o maior livro do mundo, que seria o livro que compilaria toda a legislação tributária brasileira. Claro que pode ser o maior livro do mundo, mas eu tenho certeza que ele está desatualizado, né? Porque diariamente são dezenas, quiçá centenas de atos normativos, eventualmente até milhares de atos normativos disciplinados. Então é um conjunto muito vasto, o que torna um grande desafio quando nós lidamos com casos concretos do direito tributário, porque não raro, nós sempre, né? Aliás, não raro não, sempre nós começamos toda a análise de um caso concreto na Constituição e depois vamos descendo, né, os graus normativos, mas quando nós chegamos nas esferas normativas de maior concretude, nós temos que, não raro, fazer uma genuína garimpagem para conseguir identificar
qual é o ato normativo em vigor, qual é o ato normativo que está disciplinando aquele tema na data da ocorrência do fato gerador. Então, é um conjunto realmente vastíssimo. Outras características que nós temos, né, além de ser muito amplo, muito vasto, é também extremamente instável, sobretudo os atos normativos infralegais. A despeito das restrições impostas pelo princípio da não surpresa, que estão lá no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição, que dizem que uma lei que institui o major atributo somente poderá vigorar a partir de 1º de janeiro do exercício subsequente ao de sua publicação, e impõe também para estas leis que instituem o majorum tributus um vacatio legis mínimo de 90 dias, a chamada noventena. Mesmo assim, nós temos uma proliferação de atos normativos, um cipoal normativo que surge a cada dia. Por quê? Primeiro porque este princípio da não surpresa, as alíneas B e C, elas somente se aplicam para aquelas normas, para aquelas leis que instituem ou majoram tributo. E nós temos vários outros temas sendo disciplinados neste conjunto, nesse enorme conjunto chamado legislação tributária. Temas de obrigações acessórias, temas de multas, que não se sujeitam, infelizmente, a estes princípios retores do poder de tributar, e que são modificados com uma velocidade enorme, espantosa. E também uma complexidade. Aqui nós completamos, né, a tríade. Ele é vasto, amplo, instável e extremamente complexo. Nós colocamos aqui, deixa eu até consertar o erro de digitação, ele é quase impenetrável para o homem comum, né? Aquele homem de senso comum, o homem médio, chamado homem médio. É muito difícil para pessoas que não sejam técnicas, né, que não sejam formadas, que não tenham um estudo mais profundo do direito tributário, se imiscuírem, interpretarem e entenderem as suas disposições. Não é um trabalho fácil, é extremamente desafiador. Por esse motivo, talvez que o direito tributário seja tão apaixonante para aqueles que abrem a sua mente, abrem seu coração e se aventuram aí a estudá-lo com bastante dedicação. Bom, falamos do princípio da legalidade. Quando nós falamos de fontes do direito tributário, não podemos deixar de falar do princípio da legalidade. Então, o artigo 96, ele trouxe o conceito de legislação, e o primeiro artigo subsequente, ou seja, o artigo 97, ele vem disciplinar o tema princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele está previsto na Constituição de 88. Vocês viram isso no direito tributário 1. Mas a redação do artigo 150, inciso 1 da Constituição, ela é extremamente lacônica, é telegráfica. A Constituição diz somente, né, ao dispor sobre a legalidade em matéria tributária, de forma, repito, extremamente lacônica, que é vedado aos entes federados exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Então, o que na Constituição a rigor está escrito é, olha, precisa de lei para exigir ou para aumentar tributo. Nós veremos que a eficácia do princípio da legalidade vai muito além disso. Bom, mas alguns comentários aqui em torno do artigo 150, inciso 1 da Constituição. Primeiro, quando falo, né, que é vedado a exigência ou a majoração de tributo sem lei que o estabeleça, qual lei? Que lei é claramente, primeira observação,
A Constituição fala de lei stricto sensu, ou seja, lei no sentido material e no sentido formal. Então, lei no sentido material, que é um conceito mais amplo, é um conjunto muito mais amplo, congrega todos os atos normativos impessoais, genéricos e abstratos. Professor, existe ato normativo que não tenha esses três atributos? Existem. Podemos citar como exemplo uma sentença judicial. É um ato normativo, estabelece lá uma regra de conduta, uma condenação ao pagamento, né? Pague tal valor a tal pessoa. É um ato normativo, mas ele não é impessoal, a sentença faz efeitos interpartes, ele não é abstrato, ele se refere a um caso concreto, ele nem é genérico, ele é específico. Então ele é sim um ato normativo, mas ele não é lei no sentido lato. Por que razão? Porque ele não é impessoal, não é genérico, tampouco é abstrato. Há vários outros exemplos de atos normativos que não preenchem esses requisitos. Por exemplo, os contratos. Os contratos são atos normativos. São obrigações consensualmente assumidas pelas partes signatárias, mas igualmente não são abstratos, se referem a uma situação concreta, não são genéricos, são específicos, e eles não são impessoais, somente terão uma vinculação às pessoas que anuíram, né, que são signatários desse contrato. Pois bem, então, primeira coisa, né, o ato normativo, para ser lei, ele tem que ter esse atributo, tem que ser lei no sentido material, então tem que ser impessoal, genérico e abstrato. Mas não apenas isso. A lei apta a instituir tributo, a legitimar a sua exigência, sua majoração e também vários outros itens que nós iremos ver mais adiante, deve ser também lei no sentido formal. O que é lei no sentido formal? Lei no sentido formal é aquela lei aprovada pelo poder legislativo com a rigorosa observância do processo legislativo. Então, lei stricto sensu é a lei no sentido material e no sentido formal, ou seja, aquele ato impessoal, genérico e abstrato, que tenha sido aprovado com a rigorosa observância do processo legislativo, previsto na Constituição. Segunda observação, é vedado exigir ou majorar tributos sem lei que estabeleça. Mas qual lei? Nós temos diferentes tipos de lei. Via de regra, lei ordinária. Quando a Constituição diz somente lei poderá instituir ou aumentar tributos, é lei ordinária, via de regra. Existem casos em que a Constituição exige lei complementar para a instituição de um tributo. Mas estes casos são excepcionais, são exceções. Via de regra, para a instituição de um tributo, o ente competente, ou seja, o titular daquela parcela do poder de tributar, o ente competente, ele deverá instituí-la mediante lei ordinária, salvo se a Constituição exigir lei complementar. E estas exceções, elas são específicas e são expressas no texto da Constituição. Nós vimos algumas quando nós analisamos competência. Podemos citar como exemplo a União para o exercício da sua competência residual, prevista no artigo 154 da Constituição. Ela pode instituir outros impostos que não tenham a mesma base de cálculo, nem mesmo fato gerador daqueles previstos na Constituição e que não sejam cumulativos, desde que o faça mediante lei complementar. Ali, expressamente, a Constituição exige lei complementar. Um segundo exemplo, no artigo 148 da Constituição, ali se prevê que a União pode instituir empréstimos compulsórios para fazer face às despesas
decorrentes de calamidade pública, guerra externa à sua eminência ou investimento de relevante interesse nacional em caráter de urgência. Mas deverá fazê-lo mediante lei complementar. Então, são exemplos pontuais que nós encontramos de alguns tributos para cuja instituição a Constituição expressamente exige lei complementar. Sendo excepcional, quando a Constituição não prevê expressamente a necessidade de lei complementar, o veículo normativo adequado para o exercício da competência tributária é a lei ordinária. Pois bem, o princípio da legalidade, ele veio a ser disciplinado de forma minudente no artigo 97. Retornando aqui, o artigo 150 diz apenas, ao enunciar o princípio da legalidade, é vedado aos entes tributantes exigir aumentar tributos sem lei. O artigo 97, ele vem explicitar o conteúdo e a abrangência do princípio da legalidade. Lembrando que, por força do artigo 146 da Constituição, é função de lei complementar, e o CTN ele é lei complementar, rationa em matéria, em função da matéria por ele disciplinada, disciplinar as limitações constitucionais ao poder tributário. O CTN, então, ele vem aqui explicitar qual é o conteúdo, o alcance, a eficácia do princípio da legalidade, que vai muito além do que o artigo 150, inciso 1 da Constituição, numa leitura literal, deixa transparecer. Professor, a tela congelou. O tributo deve ser criado por lei. Ah, tá bom. Eu vou aqui retirar e vou inserir novamente. Obrigado, André, pelo aviso. Nada. Vocês chegaram a ver o artigo 150, inciso 1 da Constituição? A ver a transcrição? Não. Tinha parado no momento anterior. Tá. Bom, então, o que eu falei agora há pouco está transcrito aqui nesse quadrinho, né, que é necessário lei stricto sensu, regra geral, lei ordinária, a necessidade de lei complementar ela é excepcional, apenas nos casos que a Constituição expressamente exige. Demos como exemplo os impostos na competência residual da União, do artigo 154 da Constituição, e também os empréstimos compulsórios, no seu artigo 148. E vimos que, via de regra, o veículo normativo adequado para a instituição de tributo, para o exercício da competência tributária, é a lei ordinária. Será necessário lei complementar somente quando a Constituição expressamente exigir. E o princípio da legalidade, vocês estão vendo aí agora a transcrição do artigo 97 do CTN? Ainda não. Aí, agora sim. Chegou? Muito bem. Chegou. Então, como nós dizíamos, o artigo 97 ele vem explicitar qual é a abrangência e eficácia do princípio da legalidade, que vai muito além do que deixa transparecer uma leitura literal do artigo 150, inciso 1 da Constituição. E o artigo 97 do CTN, enquanto lei complementar, tem essa função de explicitar e disciplinar as limitações constitucionais ao poder de tributar. Lembrando também que o CTN, na maioria de seus artigos, eles têm como principal destinatário os legisladores ordinários
da União, dos estados e dos municípios. O CTN, ele é uma genuína lex legum, isso quer dizer, é uma lei sobre como se fazer leis. Grande parte, ou a maioria de seus artigos são dirigidos para os legisladores da União, os estados, municípios e Distrito Federal, e suas previsões são cogentes, ou seja, são de observância imperativa para os legisladores tributários da União, estados, municípios e Distrito Federal. Então, ao exercerem a sua competência tributária, todos os entes tributantes devem render vassalagem às previsões normativas do CTN. Porque o CTN é lei complementar e vem suprir aquelas disciplinas previstas no artigo 146 da Constituição. Lembrando que o CTN formalmente é lei ordinária, porque foi editado nos idos de 66, quando nem existia lei complementar no ordenamento jurídico brasileiro, mas ele foi recepcionado pela Constituição de 88, aqueles artigos com ela compatíveis com a estatura própria de lei complementar. Por isso se diz que o CTN ele é lei complementar ratione materia, ou seja, em função da matéria por ele disciplinada. E o CTN, portanto, é formalmente uma lei ordinária, mas materialmente ele é uma lei complementar. Prevalece, portanto, com estatura normativa e força hierárquica própria de lei complementar. Pois bem, no artigo 97, nós vemos que o CTN ele vem explicitar que somente a lei, repita-se, stricto sensu, e via de regra, lei ordinária, poderá estabelecer a instituição ou a sua extinção. Aqui nós já começamos a ver que a abrangência ela é mais ampla do que aquela prevista no artigo 150, inciso 1. No artigo 150, inciso 1, diz precisa de lei para exigir ou aumentar. E aqui no inciso 1º do artigo 97, nós vemos, não é só para instituir, para extinguir também. No inciso 2, não é só para majorar, mas também para reduzir. E aqui no inciso 2, nós temos aqui a previsão, ressalvado, disposto nos artigos 21, 26, 39, 57, 55 e 65 do CTN. Quem estiver seguindo com o código aí, vai fazer um favor, vai riscar essas ressalvas. Fazer o que eu vou fazer aqui agora, ó. Por que eu estou fazendo isso, gente? Vocês estão vendo aí o compartilhamento da tela? Voltou ou não? Não. Então eu vou tirar de novo e vou colocar novamente, tá? Me digam, por favor, se apareceu de novo. Apareceu. Estão vendo aí que eu risquei o ressalvado disposto nos artigos 21, 26, 39, 56, 65. Por que eu fiz isso? Porque as exceções ao princípio da legalidade que estavam previstas no CTN, em sua grande maioria, não foram recepcionadas pela Constituição de 88. Aqui, a Constituição de 88, ela previa uma série de exceções. Podia-se, por exemplo, o Poder Executivo alterar a base de cálculo de alguns tributos sem lei, o que não foi recepcionado pela Constituição de 88. Pelo contrário, base de cálculo de imposto deve ser definido por lei complementar. Nem lei ordinária, a rigor, poderia estabelecer a base de cálculo dos impostos. Então é preciso uma lei complementar explicitando qual é a base de cálculo, e esta definição da base de cálculo
irá limitar a discricionariedade dos legisladores ordinários ao instituírem determinado tributo. Essa é a lógica do princípio da legalidade previsto na Constituição, em 3 níveis. Primeiro, na regra de competência prevista na Constituição. Depois, na definição de fato gerador e base de cálculo em lei complementar. E, por fim, na instituição em lei ordinária. Então, essa é a lógica prevista na Constituição. E as exceções ao princípio da legalidade, elas são somente aquelas previstas na Constituição. Não existe nenhuma exceção ao princípio da legalidade que não esteja previsto na própria Constituição. O princípio da legalidade, apesar de explicitado no CTN, é um princípio constitucional. E as suas exceções somente podem estar previstas na Constituição. E somente há exceções, são hipóteses muito restritas, né? Somente há exceções para a alteração ou a alíquota de alguns tributos. Não existe na Constituição mais, desde a sua edição 88, a possibilidade de alteração de base de cálculo de qualquer tributo sem lei stricto sensu. E nem de alíquota, ressalvadas hipóteses, né, as exceções previstas na própria Constituição de 88. Recorde-se, a Constituição prevê como exceção a alteração das alíquotas dos ditos impostos regulatórios. Isso está, salvo engano, no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. Quando diz lá, né, que poderá o Poder Executivo alterar as alíquotas do imposto de importação, do imposto de exportação, do IOF e do IPI. Muito embora o IPI nós não consideremos um imposto regulatório da economia, porque imposto sobre consumo, ele não deve ter um propósito regulatório, mas sim arrecadatório. Mas, apesar disso, como um dos 4 tributos impostos, né, ser alteradas pela... E, além disso, combustíveis, a possibilidade do Poder Executivo restabelecer suas alíquotas, no caso de redução, né, restabelecê-las sem lei stricto sensu. São apenas essas as exceções. Por isso que nós riscamos aqui no CTN. E prossegue, né, o legislador, a definição do fato gerador da obrigação tributária principal. Aí tem ressalvado. Eu não vou riscar aqui agora novamente, senão vai travar a exposição aqui da apresentação. Mas da mesma forma que eu risquei aqui as ressalvas do inciso 2, eu sugiro que vocês também façam isso em relação aos incisos 3 e aos incisos 4. Né? Então, terceiro e quarto. Risquem essas ressalvas, né? Porque as únicas exceções são aquelas previstas na Constituição, são essas que nós acabamos de recordar. Né? Então, a fixação de alíquota e de sua base de cálculo, aí ressalvado, disposto dos artigos tais, risquem isso. Né? Além disso, né, além de necessidade de lei para instituir, para extinguir, para majorar, para reduzir, para definir fato gerador, para fixar alíquota, definir base de cálculo, também cominação de penalidades. Tanto a definição do ilícito, do ato infracional, como também da sanção, da penalidade que lhe é cominada, também só podem estar previstos ato normativo, sendo lei no sentido, né, stricto sensu. Né? E também hipótese de exclusão, suspensão, extinção de crédito tributário, ou dispensa do crédito tributário, ou redução de penalidades. Nós veremos isso mais à frente, com mais vagar, quando nós formos estudar crédito tributário. Então, nós podemos perceber, ao ler o artigo 97 do CTN, que seu conteúdo é muito mais abrangente do que aquele que se extrai de uma leitura literal do artigo 150, inciso 1 da Constituição. A sua eficácia tem um nível de eficácia muito mais amplo.
Aqui mudamos os slides para nós podermos visualizar as fontes formais do direito tributário. As fontes primárias e as fontes secundárias. As fontes primárias, a principal fonte do direito tributário é a Constituição Federal. Já falamos isso, né? Ela quem estabelece todas as bases, a estrutura do sistema tributário nacional, mediante aqueles 3 conjuntos de regras que nós citamos, que são regras de competência, princípios e imunidades. São regras, todas esses 3 conjuntos de regras, regras que limitam o poder de tributar. As normas de competência a um só tempo outorgam e limitam o poder de tributar, os princípios limitam, as imunidades, que são, na verdade, genuínas normas negativas de competência, também limitam o poder de tributar. Portanto, é a principal fonte do direito tributário pátrio, a Constituição de 88 e as suas emendas. São várias emendas feitas à Constituição de 88. A Constituição de 88 tem um texto muito extenso e muito reformado. Nós temos uma Constituição que não é tão antiga, foi editada em 88, e tem um número de emendas extremamente alto, se nós compararmos, por exemplo, com a Constituição norte-americana, que tem mais de 200 anos e poucas emendas. Nós temos mais de 100 emendas já aprovadas à Constituição de 88, e nós veremos ao longo do semestre, né, e aqueles que estudaram direito tributário verão, que muitas emendas constitucionais tiveram como principal mote, como principal motivo, a jurisprudência do Supremo Tribunal favorável aos contribuintes. Várias emendas constitucionais foram editadas para superar decisões do Supremo Tribunal Federal favoráveis aos contribuintes. Então, curiosamente, ao invés de nós termos no Brasil um poder executivo submisso aos ditames da Constituição, de acordo com a interpretação do Supremo Tribunal Federal, nós temos uma Constituição retalhada de acordo com os interesses arrecadatórios do Poder Executivo, que quando tem uma derrota perante o Supremo Tribunal Federal, vira para o Supremo e fala, a Constituição não permite, ela não deixa, então tá bom, então vamos alterar a Constituição para que ela o permita. Isso aconteceu várias vezes, portanto, há muitas emendas constitucionais versando matéria tributária. As leis complementares são importantes. Elas exercem o papel das normas gerais em matéria tributária, que devem disciplinar uma série de temas tidos como mais relevantes. Recordemos que a lei complementar, ela é um tertium genus lege, ou seja, uma terceira espécie de lei que foi criada, né, que paira entre a Constituição e as leis ordinárias, está ali numa posição intermediária, e foi criada para disciplinar temas de maior relevância, mas que não são dignos de estatura e estabilidade do texto constitucional. Mas também não devem ter a instabilidade própria de uma lei ordinária, que é modificável por maiorias ocasionais do Congresso Nacional. Então, são normas que disciplinam temas mais relevantes, matérias mais importantes, que, apesar de sua maior relevância e importância, não merecem o status de uma norma constitucional. Não são dignas da estatura constitucional. Quais são essas matérias? Elas estão previstas no artigo 146 da Constituição. Então, diz lá, no inciso 1, o artigo 146 da Constituição, cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre União, Estados, municípios e Distrito Federal. Então, cabe à lei complementar dirimir eventuais conflitos de competência,
E o CTN faz isso em diversos de seus artigos. Vou citar aqui um exemplo. Quando um cidadão é proprietário de um imóvel situado na zona limítrofe entre zona urbana e zona rural. Ele mora na periferia de um centro urbano, numa periferia distante. E ali há dúvida de se sujeitar à propriedade do imóvel, do seu imóvel, ao IPTU ou ao ITR. Para quem ele deve recolher? É possível haver conflito de competência entre a União e os municípios em relação a estes imóveis que estão ali naquela área de transição entre zona urbana e zona rural. Ora, como dirimir este conflito de competência? O CTN veio fazê-lo no artigo 32, parágrafo 1º. Ele vem estabelecer requisitos para que uma área possa ser considerada zona urbana. E ele traz lá, né, zona urbana é aquela área assim definida na legislação municipal, e se ele tivesse parado aí, os municípios iam cobrar IPTU de todos os imóveis no seu território, não tem dúvida disso, que os municípios arrecadar mais, precisam arrecadar mais. Então tem um requisito formal, que é aquela área definida na legislação municipal. Mas há também requisitos materiais. E lá o parágrafo 1º do artigo 32 diz os seguintes requisitos. Se traz lá 5 requisitos que caracterizam uma área como zona urbana. E começa lá, não vou saber de cor aqui, também não vem ao caso, mas apenas para vocês terem uma ideia, canalização de águas pluviais, rede de distribuição de rede elétrica, posto ou escola de ensino fundamental a menos de 3 quilômetros de... E tem ali são 5 requisitos, né, ali previstos, e para ser considerado zona urbana tem que preencher no mínimo 2. Então aí fica fácil, está resolvido, né, o conflito de competência é verificar se aquele imóvel que está situado nesse zona gris, né, nessa zona cinzenta entre zona urbana e zona rural, se ele preenche pelo menos 2 requisitos daqueles previstos no parágrafo 1º do artigo 32 do CTN. Se estiverem preenchidos, a zona urbana vai pagar IPTU. Se não tiver preenchido, será a zona rural, deve pagar ITR. Então, a disposição sobre conflito de competência é matéria própria de lei complementar. O inciso 2 vem dizer, né, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Explicitar, dizer qual é o conteúdo, qual é o alcance, qual é a eficácia das limitações constitucionais ao poder de tributar. Nós vimos aqui um exemplo, é o princípio da legalidade, que é uma limitação constitucional ao poder de tributar. Foi regulado pelo artigo 97 do CTN, acabamos de ver. Um outro exemplo também, bastante emblemático. Há imunidades que não são autoaplicáveis. Há imunidades que a Constituição diz, né, não poderão ser tributadas. Por exemplo, aquela prevista na linha C do inciso 6 do artigo 150, que é a imunidade subjetiva para as entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos, nos termos da lei. Qual lei que pode regular uma imunidade, que é uma limitação constitucional ao poder tributar? Lei complementar. Não pode lei ordinária regular limitação constitucional ao poder de tributar. Raciocinem comigo. Uma limitação constitucional ao poder de tributar, ele vai limitar a competência de quem? Do legislador ordinário.
que é aquele que vai exercer a competência de tributar, o poder de tributar. Ora, se o legislador ordinário ele pode erigir requisitos para as limitações constitucionais ao poder de tributar, nós estaremos diante de uma autolimitação que é uma contradição in terminis. Se pudesse o legislador ordinário disciplinar, regular e limitar, restringir as limitações constitucionais, nós não teríamos a Constituição restringindo a competência do legislador ordinário, mas sim o legislador ordinário restringindo a eficácia das normas constitucionais. Seria uma total eversão e reversão da lógica. Então, aquelas limitações constitucionais ao poder de tributar que não são autoaplicáveis, que dependem de regulação de uma outra lei, esta outra lei será necessariamente lei complementar. É a lógica que se extrai da expressa previsão do inciso 2 do artigo 146 da Constituição. Além disso, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributo, suas espécies. E nós recordamos isso, nós vimos, o CTN define o conceito de tributo. O CTN define quais os critérios para a identificação das diferentes espécies de tributos. O CTN define e conceitua imposto, taxa, contribuição de melhoria. Então, nós vemos funciona a matéria, por que ele foi considerado lei complementar? Porque ele vem disciplinar vários desses temas. Ele define fato gerador, base de cálculo e contribuinte de uma série de impostos. Isso está no livro 1 do CTN. Nós, no decurso do semestre, vamos citar alguns exemplos. Além disso, conceito de obrigação, lançamento, crédito tributário, prescrição e decadência tributárias, todos estes temas nós veremos estão disciplinados no CTN e fazem parte do nosso programa. Obrigação tributária a partir do artigo 113, lançamento a partir, está definido no artigo 142 e suas modalidades nos artigos subsequentes, crédito tributário a partir do artigo 139, prescrição no artigo 174, decadência no artigo 173, no artigo 150, parágrafo 4º, o CTN ele disciplina todos estes temas da linha B. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, isso é mais recente, não está no CTN, mas em outras leis complementares. E a definição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresas, também é mais recente, isso foi disciplinado na Lei Complementar 123. Então, a lei complementar é uma importante fonte do direito tributário brasileiro. E das leis complementares, a principal delas é, como nós já falamos e temos falado e repetido, é o CTN, o Código Tributário Nacional. Além disso, leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas, muito embora haja vedação para delegação de leis delegadas em matéria tributária. Então, o Congresso não pode delegar para o Poder Executivo a instituição ou a disciplina de um determinado tributo, muito embora possa delegar outros temas atinentes a tributo. Então, por isso que a lei delegada está aqui. Decretos-leis que antecederam as medidas provisórias, na Constituição pretérita. Ainda existem alguns decretos-leis disciplinando matéria tributária que estão até hoje em vigor, eles têm força de lei ordinária. Resoluções do Senado também são fontes do direito tributário. Não é qualquer resolução, mas sim resolução do Senado, que vem... o Senado é a casa dos estados, é a casa das unidades federativas. E por esta razão, e de forma bastante lógica e coerente, a Constituição outorgou aos senadores, mediante edição de resolução do Senado, a disciplina uniforme de alguns temas de tributos estaduais. Então, por exemplo, o André, você conseguiu levantar aí esses artigos, onde eles estão? Primeiro deles que eu me lembre é a limitação para estipulação de alíquota máxima do ITCD, que é tributo de competência dos estados. Então, o Senado, mediante resolução,
vai limitar, que o Senado, onde estão os representantes dos estados, né, irá limitar qual é a alíquota máxima da tributação sobre heranças e doações. Esse dispositivo está onde na Constituição, André? O artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4º. Inciso 4º. Isso, E artigo também 155. resolução. Isso, 155 traz os tributos de competência dos estados. Né? Exatamente. E também nesse mesmo artigo, em outro inciso, é atribuída competência ao Senado para disciplinar temas relativos às alíquotas do ICMS, definir qual é a alíquota interestadual para evitar conflitos, né, de competências. Então, se tem operações interestadual, quem define essa alíquota interestadual é o Senado, mediante resolução, e também alíquotas máximas e mínimas do ICMS. Isso está também no 155, não, André? Exatamente, parágrafo 2º. E aí, parágrafo 2º, incisos 4º e 5º. Então, os dois dão faculdades às resoluções do Senado. Perfeito. Eu vou até colocar o artigo aqui no chat para o pessoal dar uma olhada. E depois, quando a gente for disponibilizar, pessoal, de novo, a gente já disponibilizou uma versão, mas a gente está atualizando ela. À medida que vai preparando, a gente vai atualizando, né? A gente vai disponibilizar melhor esse slide para vocês terem acesso a todas as informações, viu? Até eu fiz alterações nos slides, André, e até te pedi isso. Depois você adiciona esses dispositivos aqui para deixar isso mais claro e substitui o slide disponibilizado por esse aqui que está revisado, tá bom? Pode deixar. Combinado. Então, decretos legislativos são importantes fontes na medida em que recepcionam os tratados internacionais. Né? Convênios também não são quaisquer convênios, mas aqueles convênios editados no âmbito do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que está disciplinado na Lei Complementar 24 de 75, né? E os tratados e acordos internacionais. Então, aqui nós temos o conjunto, né, das fontes primárias. As medidas provisórias, elas podem disciplinar temas tributários. A emenda constitucional, salvo engano, a emenda constitucional 32, que veio alterar o artigo 62 da Constituição, passou a prever, né, expressamente a possibilidade de disciplina de tema tributário via medida provisória. Está aqui, deixando claro também a sua sujeição ao princípio da não surpresa. Né? Então, a medida provisória implica a instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nestes artigos aqui indicados, que são aqueles impostos que já não se sujeitam ao princípio da não surpresa, só produzirá efeitos no exercício financeiro subsequente se houver sido convertida em lei até o último dia daquele que foi editado. Aqui era uma controvérsia muito grande que existia, se o princípio da não surpresa estaria atendido se fosse editada a medida provisória em dezembro, por exemplo. E a União, né, no caso, ela sustentava que teria sido atendido, porque os contribuintes teriam conhecimento prévio, né, mas o Supremo Tribunal Federal, na verdade, que o legislador constitucional, exercendo o poder constituinte derivado, ele veio expressamente dispor que precisa ser convertido em lei antes de 1º de janeiro, para que possa gerar efeitos já no ano subsequente. Né? Decretos-leis nós comentamos, né, que veio substituir as medidas provisórias na Constituição de 88, e os tratados internacionais têm disciplina expressa no artigo 98 do CTN. O CTN diz que os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observadas pela que lhes sobrevenha. Esse artigo 98 do CTN, nós gostaríamos de tratá-lo com mais vagar, e por esse motivo nós vamos encerrar aqui. Nós já estamos com mais de 1 hora de aula e eu não quero que a apreensão de vocês fique comprometida. Então, a partir do nosso próximo encontro, nós iremos retomar o tema das fontes formais,
iniciando aqui com o tema dos tratados internacionais em matéria tributária, que é uma importante fonte do direito tributário. Há considerações bastante relevantes, importantes, e que nós não conseguiríamos expô-la num prazo tão curto, sem, receio eu, comprometer aí a atenção e a capacidade de assimilação de todos vocês. Então, nós vamos dividir essa aula, vamos chegar até aqui, né, até o artigo 97 do CTN, e artigo 98 será o nosso ponto de partida no nosso próximo encontro. Ok, pessoal? Eu gostaria de saber se há alguma dúvida, se eu posso ajudá-los em algo mais, algum esclarecimento. Gostaria de estar aqui à disposição de vocês para esclarecer aí eventuais dúvidas ou esclarecimentos que se façam necessários. Eu não estou vendo nenhuma mãozinha levantada, então eu quero acreditar que a aula foi suficientemente clara. E também quero acreditar que vocês ainda estão aí, nos ouvindo. Tá sim, professor. Tá todo mundo aqui. Pessoal. Bom, então eu agradeço muito a atenção de vocês. Peço desculpas aí se me delonguei um pouquinho além disso. E nós retomamos, então, no nosso próximo encontro, retomaremos o tema de fontes do direito tributário, tema legislação tributária, partindo aí dos tratados internacionais. Tá bom, pessoal? Ok. Então, mais uma vez, agradeço a atenção de todos, desejo a vocês um excelente. E na sexta-feira, síncrona ou assincronamente, estaremos juntos aí. Bom resto de semana para vocês. Bons estudos. Obrigada, professor. Bom dia. Bom dia. Bom fim de semana, gente. Bom dia, bom final de semana, bom feriado, pessoal. Até mais. Até mais, Obrigada, professor. vocês também. Professor, vou parar a gravação aqui, viu?